O amuleto que nunca deveria ter sido vendido e a voz que pedia para voltar para casa. Você compraria um objeto antigo se soubesse que ele carrega um espírito que só quer voltar para casa? André não acreditava em nada disso. Era só um amuleto. Bonito, raro, cheio de detalhes e perfeito para sua coleção. Mas na primeira noite, algo começou a chorar dentro do cofre. E depois começou a falar. Sempre na mesma hora. Sempre com a mesma frase. Eu quero voltar para casa. O que parecia apenas uma peça antiga virou um portal para algo muito mais profundo. E agora não tem mais como devolver o que nunca deveria ter sido tirado. O salão do leilão estava silencioso, com uma penumbra calculada e o aroma discreto de madeira antiga no ar. Veludos vermelhos, objetos envelhecidos pelo tempo e olhares curiosos de poucos presentes. Colecionadores, herdeiros discretos, estudiosos do oculto. No canto mais reservado da sala, André observava tudo com o tédio elegante de quem já vira demais. Empresário bem-sucedido, dono de uma galeria e de uma coleção invejável de arte sacra e itens raros, ele nunca acreditara em nada além do visível. O mundo espiritual era para ele um capricho dos frágeis, até que algo mexeu com sua percepção, mesmo que ele não tenha admitido de imediato. A peça apareceu de forma quase tímida, um pequeno amuleto oval, forjado em ouro envelhecido, com inscrições que pareciam ter sido feitas por mãos ritualísticas e não por artesãos comuns. O leiloeiro hesitou, antes de descrevê-lo. Disse que havia pertencido a uma linhagem espiritualista do interior de Minas Gerais, mas não ofereceu muitos detalhes. Comentou, com certo constrangimento, que o objeto fora doado após a morte da última herdeira da família e que houvera resistência em colocá-lo à venda. O item, segundo ele, tinha peso emocional demais para quem o conhecia. André sorriu discretamente. Já ouvira histórias assim, exageros para inflacionar preços. Mas havia algo naquele amuleto, não místico, não mágico, algo puramente estético que o tocou. Uma beleza arcaica, com uma energia que, embora ele negasse, parecia pulsar. Ofereceu o lance. Ninguém cobriu. Ao receber o objeto em mãos, sentiu um leve formigamento nos dedos. Abaixou os olhos e notou que a temperatura do metal parecia diferente. Nem frio, nem quente. Como se tivesse seu próprio pulso. Mas logo afastou o pensamento com um riso interno. Guardou o amuleto numa caixa de veludo e foi embora com a certeza de que havia feito um bom negócio. Ao sair do salão, porém, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos muito escuros o interceptou no corredor. Não disse seu nome, nem explicou sua presença. Apenas estendeu a mão, apontou discretamente para a caixa que ele segurava e sussurrou. Isso não era para ser vendido. André respondeu com um sorriso irônico e seguiu em frente, achando que era apenas mais uma excêntrica das muitas que frequentavam aqueles ambientes esotéricos. Mas o desconforto ficou. No carro, ao abrir a caixa para olhar o amuleto mais uma vez, percebeu algo que não havia notado antes. Dentro das inscrições douradas havia uma microgravura imperceptível, apenas visível quando refletida contra a luz. Uma frase em latim rudimentar, Redidomum, anima tenetur, traduziu mentalmente com esforço. Algo como, volte para casa, a alma está presa. Riu, mas foi um riso seco, curto, e que não ecoou no peito como de costume. Ao chegar em casa, colocou o amuleto dentro do cofre, mais por segurança, material do que por qualquer receio sobrenatural. Antes de dormir, olhou para o espelho do banheiro e viu-se estranho. Não mais velho, não mais cansado. Apenas como se alguém o estivesse observando de dentro de si mesmo. Naquela noite, antes que o relógio marcasse 3 da madrugada, André acordaria com um som vindo do cofre. Mas não era o som de metal. Era o som de algo que chorava. O relógio digital da cabeceira marcava exatamente 3:03 da madrugada quando André despertou. De súbito,
com a garganta seca e o coração acelerado. Não havia som de alarme, nem luzes acesas, nem vento entrando por alguma fresta, mas algo o puxava para a vigília. A sensação era incômoda, como se estivesse sendo observado por dentro, como se sua alma tivesse sido cutucada no sono. Sentou-se na cama, ainda meio sonolento, tentando racionalizar. Talvez fosse o vinho do jantar, talvez o estresse, ou o fato de ter participado de um leilão estranho e levado para casa um amuleto que, por mais que ele negasse, mexia com algo que as palavras não explicavam. Levantou-se para tomar água, mas ao passar pelo corredor escuro, uma corrente de ar gelado o atingiu no peito. Não havia janelas abertas e não era inverno. Então ele ouviu, fraco, abafado, vindo do escritório, trêmulo como um soluço, como um choro contido, como se alguém estivesse escondido em um canto, tentando não chamar atenção, mas sem conseguir conter a dor. André congelou. Ficou parado no meio do corredor, os pés descalços tocando o piso frio. Tentou respirar fundo, tentou rir de si mesmo, tentou repetir mentalmente o que sempre dizia para os amigos. O medo é uma construção emocional criada pela ignorância. Mas quando se aproximou da porta do escritório, algo mais aconteceu. O choro cessou, e então veio um novo som, 3 batidas abafadas, vindo de dentro do cofre, não do lado de fora, não da estrutura metálica, mas lá de dentro, como se alguém ou algo estivesse preso ali, tentando avisar que existia, que não havia sido esquecido, que estava de volta. André ligou a luz com um estalo. O ambiente permaneceu estático, sem sinais de invasão, sem qualquer anomalia visível. Mas havia uma coisa estranha. O cofre estava com a porta ligeiramente entreaberta. Ele tinha certeza de que havia trancado com senha. Sempre fazia isso por precaução. Sempre. Abriu o cofre devagar, com a respiração suspensa. O amuleto estava lá, sobre a caixa de veludo, mas não exatamente como ele havia deixado. Agora havia uma mancha. Embaixo dele, escura, quase invisível. Quando tocou com o dedo, percebeu que era úmida, fria, água, não, mais espessa, quase como se o amuleto chorasse. Fechou o cofre com força, foi até a cozinha, tomou a água de um gole só e tentou esquecer. Tentou racionalizar, tentou dormir, mas o som daquela voz presa em soluços o acompanhou nos pensamentos por horas, mesmo com os olhos fechados, mesmo com os ouvidos tapados, mesmo com a alma negando. E na beira do sono, entre o real e o simbólico, André viu uma imagem que não sabia se era sonho ou aviso. Uma estrada de terra no interior, uma casa antiga em chamas e um vulto ajoelhado no meio das cinzas, segurando o mesmo amuleto, só que partido ao meio. E o vulto chorava. Mas o som não vinha da boca, vinha do peito, como se chorasse com o espírito e não com os olhos. Acordou em sobressalto. O relógio marcava 4h44 e pela primeira vez na vida, André teve medo do que havia trazido para casa. Nos dias seguintes, a vida de André continuou, com a aparência de normalidade. Ele seguia sua rotina matinal, atendia telefonemas de clientes, fazia reuniões virtuais, respondia e-mails. Mas algo nele havia mudado. Era sutil, quase imperceptível. Um olhar mais cansado, uma resposta mais curta, uma presença mais inquieta. O amuleto permaneceu trancado no cofre. André não ousava tocá-lo mais, embora algo nele o chamasse. Não com palavras, não com gestos, mas com uma espécie de pressão constante. Uma sensação de que aquilo não estava onde deveria estar, como um ímã que empurra em vez de atrair. Então vieram os sussurros. Começaram baixinho, entre os ruídos normais da casa, quando o ar-condicionado desligava, quando a geladeira fazia estalos, quando o silêncio da madrugada se instalava como uma névoa. No início, eram só sons sem forma, sussurros abafados, como alguém tentando falar do outro lado de uma parede espessa. André pensou em interferência de rádio, fiação solta, talvez o início de uma paranoia auditiva causada pelo
estresse. Mas tudo isso desmoronou na terceira noite, quando ele ouviu com clareza a primeira frase: "Quero voltar". A voz era fina, quase infantil, mas ao mesmo tempo carregada de uma dor ancestral. Não era só uma frase, era um pedido, um desespero contido. Ele congelou na poltrona da sala. A TV estava desligada, o telefone em silêncio, nenhum som no ambiente, só aquele sussurro, e ele vinha de dentro de casa, para casa. André ficou de pé como se algo o empurrasse. Percorreu cada cômodo com a respiração presa, acendendo luzes, verificando janelas, desconfiando até dos próprios passos. Mas estava sozinho, ou pelo menos era o que ele conseguia ver. Na noite seguinte, o padrão se repetiu, e mais uma vez a voz se fez ouvir. Às vezes parecia vir do cofre, outras parecia ecoar dentro do espelho do corredor, mas sempre dizia a mesma coisa: "Quero voltar para casa", como se não fosse uma frase, mas um lembrete, uma cobrança, um eco de algo esquecido. Aos poucos, André começou a perder o controle sobre o tempo. Acordava com marcas vermelhas nos braços, cabelos fora do lugar. Sonhava com lugares que nunca visitou, casas de madeira no meio do mato, crianças brincando ao redor de fogueiras e cânticos em uma língua antiga, misto de latim e dialeto caipira. Num desses sonhos, viu-se criança segurando o mesmo amuleto, como se ele sempre tivesse sido dele. E alguém, uma senhora de olhos fundos e mãos enrugadas, dizia com firmeza: "Você é o último, nunca o tire daqui". Ele acordou em pânico, suado, mas com uma certeza incômoda pulsando em seu peito. Aquela voz, no sonho, era a mesma que agora sussurrava em sua casa. Naquela noite, pela primeira vez, André não dormiu. Sentou-se em frente ao cofre aberto. Ficou ali, esperando, observando o amuleto em silêncio, quase desafiando-o, quase querendo ouvir novamente, e então ouviu, não da casa, não do cofre, mas de dentro dele, uma voz calma, trêmula, familiar. "André, me leva de volta". Ele não sabia o que doía mais, o fato da voz, saber seu nome, ou o fato de que parte de si já considerava obedecer. Acordar não era mais um reinício, era a continuação de algo que já havia começado em outro plano. André passou a evitar o espelho pela manhã. Receava ver mais do que seu reflexo. Algo em sua fisionomia estava diferente. Não visivelmente, mas energeticamente. Como se estivesse habitado por um eco que não lhe pertencia. Como se carregasse no corpo memórias que nunca viveu. Decidiu então fazer o que sempre fizera quando se sentia ameaçado: investigar. Abriu sua coleção de catálogos antigos, vasculhou documentos do leilão, analisou a ficha de origem do amuleto. Tudo era superficial. Dizia apenas que a peça vinha de uma família tradicional do interior de Minas Gerais, pertencente a um espólio encerrado após o falecimento da última herdeira. Nenhum nome, nenhuma referência clara, apenas uma observação peculiar deixada pelo doador. Não comercializar, se possível, objeto de valor espiritual intransferível. Ele ligou para o leiloeiro, que respondeu com evasivas. Disse que o objeto causava desconforto até entre os funcionários, que muitos não queriam tocá-lo, que haviam sido apenas intermediários. Foi nesse ponto que André decidiu buscar algo fora de sua zona de conforto. Comunidades espiritualistas. Numa madrugada sem sono, acessou fóruns ocultos, perfis antigos de redes sociais ligadas ao espiritismo e ao candomblé, e digitou o que via gravado no amuleto: Rede Domum, Anima Tenetur. Uma resposta chamou sua atenção. Um usuário anônimo, com nome de perfil Guardião 27, escreveu algo que gelou sua espinha. Esse amuleto fazia parte de um antigo selo espiritual usado em casas de proteção. Era como uma âncora energética. Quando removido do local onde foi consagrado, rompe o elo da guarda. A alma vinculada passa a vagar até ser devolvida. André respondeu com urgência, pedindo mais detalhes. O perfil sumiu. Nunca mais respondeu.
mas a informação ficou cravada como faca em sua mente. Na noite seguinte, ele teve outro sonho. Desta vez não era uma criança, mas um homem, muito parecido com ele, com o mesmo tipo físico, mas de outra época. Roupas simples, pés descalços, barba por fazer. Ele carregava o amuleto preso ao pescoço com um fio de couro e andava lentamente por um campo aberto, em direção a uma casa de madeira branca, com janelas de batente azul. Ao entrar na casa, foi recebido por uma mulher idosa, que sorriu, tocou o amuleto em seu peito e disse: "Enquanto ele estiver aqui, você estará em paz, mas nunca o tire. Ele guarda mais que a casa. Guarda você." André acordou com lágrimas nos olhos. Não era um choro comum, era como se estivesse lamentando por alguém que perdeu, mas nunca conheceu. Decidido, voltou à pesquisa. Conseguiu, com esforço, descobrir um documento cartorial vinculado ao espólio. Um nome surgia como último registro da propriedade onde o amuleto havia sido guardado: Senhora Amélia Rodrigues Ferraz. Idade no óbito: 89 anos. Causa da morte: indeterminada. Residência: Zona Rural de Passatempo, Minas Gerais. Ao buscar imagens do local, encontrou uma fotografia antiga, digitalizada por um historiador regional. Nela, aparecia a Casa do Sonho, exatamente igual. Mas o que mais o surpreendeu foi a presença, no canto da imagem, de um jovem ao lado de Amélia, com os traços muito parecidos com os seus. A legenda dizia: Amélia e seu neto adotivo, Benedito, ano de 1932. André sentiu o sangue gelar. Ele nunca conheceu ninguém chamado Benedito, mas sentiu, naquele instante, como se conhecesse a dor daquele nome. E teve a estranha e incômoda sensação de que o amuleto não estava com ele por acaso. Estava retornando. A palavra retirada nunca teve tanto peso. Desde o dia em que tirou o amuleto do leilão e o levou até sua casa, André passou a conviver com a sensação incômoda de que algo estava em desequilíbrio. Mas agora, com os fragmentos da história se unindo, essa sensação deixava de ser intuição e passava a ter nome: profanação. Seguindo as pistas da foto de 1932 e do nome Benedito, André procurou registros históricos sobre a região de Passatempo, em Minas Gerais. O que encontrou foi um emaranhado de lendas, arquivos apagados e um curioso relato publicado num boletim folclórico local há mais de 40 anos, com o título A Casa dos Espíritos Silenciosos. O texto descrevia uma pequena propriedade rural protegida por um artefato dourado que, segundo os mais antigos, havia sido consagrado por rituais passados de geração em geração. Ali vivia uma família dedicada a práticas espirituais discretas, voltadas à proteção energética do local, como se estivessem sempre defendendo a terra de algo que rondava. A presença do amuleto era considerada o selo dessa proteção, um elo entre o mundo material e o espiritual. A lenda dizia que, caso o objeto fosse removido, não haveria vingança, não haveria gritos, mas haveria sofrimento. Um sofrimento sutil, invisível, quase impossível de identificar, porque não afetava o corpo, mas a alma. O espírito de quem estivesse vinculado à proteção ficaria em suspenso, presa entre mundos. Um ciclo de dor se iniciaria e só cessaria com o retorno do objeto ao local de origem, ou à linhagem que o consagrou. André tentou ir além. Procurou por descendentes de Amélia Rodrigues Ferraz. Tentou encontrar o neto, Benedito, ou qualquer nome ligado à herança espiritual. Mas todas as buscas levavam a becos sem saída. A família havia se dissolvido após a morte de Amélia. Benedito desaparecera anos antes e não havia registros de filhos ou irmãos. Foi quando um detalhe lhe escapou do controle. O espelho do corredor, onde antes ele evitava olhar, passou a mostrar algo estranho nas madrugadas. Seu próprio rosto, envelhecido. Não um reflexo alterado por cansaço ou luz fraca. Era ele,
mas com rugas profundas, cabelos grisalhos e olhos úmidos, como se tivesse vivido outras décadas. Décadas que não estavam em sua memória, mas talvez estivessem em sua essência. Na quinta noite, seguida sem dormir, André se viu parado diante do cofre novamente. Abriu-o com mãos trêmulas e observou o amuleto de perto. Sentiu, dessa vez, uma dor aguda no peito, como se o ar fosse empurrado para fora do corpo. Não conseguia desviar o olhar. Foi tomado por uma sensação de luto que não conseguia explicar. E então ouviu mais uma vez a voz familiar. Mas agora ela dizia algo diferente. Você não é o primeiro, mas talvez seja o último. Era como um aviso, como um pacto sendo reativado. Um ciclo que não havia terminado, apenas adormecido. Na manhã seguinte, André recebeu um envelope anônimo em sua caixa de correio. Sem remetente, sem selo. Apenas seu nome escrito à mão em caligrafia antiga. Dentro havia um recorte de jornal antigo. Nele, uma notícia sobre a morte de Amélia. O título dizia: Última guardiã morre aos 89 anos. Linhagem espiritual da Serra termina após mais de um século de rituais silenciosos. E no rodapé da matéria, em letras pequenas quase apagadas, havia uma última frase escrita à caneta. Agora que você levou, você deve devolver, mesmo que não haja mais ninguém. Ao ler a frase no rodapé do recorte de jornal, André sentiu o peso de um destino que começava a se fechar sobre ele. Como se a decisão que tomara semanas atrás de adquirir aquele amuleto tivesse sido, na verdade, um retorno programado, uma engrenagem kármica ativada no momento exato. Não era mais apenas sobre o objeto, era sobre ele. Movido por uma urgência inexplicável, decidiu fazer o que evitava desde o início: viajar até Passatempo, Minas Gerais. Na estrada, o rádio falhava, o sinal do celular oscilava, o céu nublado parecia pesar sobre o asfalto. Por mais que tentasse racionalizar, André não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo conduzido, não por vontade própria, mas por algo mais antigo, mais silencioso, e que o esperava. Ao chegar à cidade, buscou informações sobre a antiga propriedade da família Ferraz. As pessoas locais hesitavam em falar. Olhavam para ele com desconfiança, como se pressentissem algo que ele mesmo não sabia nomear. Um senhor da venda local, ao ouvir o nome Amélia Ferraz, apenas murmurou: a casa dela não está mais lá. Queimou, sozinha, sem ninguém. André sentiu o chão escapar por um instante. Seguiu as indicações dadas e chegou até uma área rural afastada, onde o mato havia começado a tomar conta da estrada de terra. No final do caminho, entre árvores retorcidas, encontrou o que restava da casa: cinzas, pedaços de madeira carbonizada e um silêncio opressivo que parecia impedir os próprios pássaros de cantar. A estrutura fora completamente consumida pelo fogo. Não havia marcas de fiação elétrica, nenhuma explicação plausível. As autoridades locais haviam arquivado o caso como combustão acidental de origem indeterminada. Mas algo ali gritava outra verdade. André caminhou entre os escombros com cautela. Cada passo fazia ranger a madeira queimada sob seus pés. O cheiro ainda estava ali. Um aroma adocicado e metálico, como o de um incenso queimada misturado com sangue seco. E então ele viu, no centro do que havia sido a antiga sala principal, uma cruz de madeira parcialmente chamuscada jazia caída sobre o chão negro. Ao se aproximar, notou que, apesar das chamas, ela ainda mantinha intacto um pequeno símbolo gravado em sua base, o mesmo desenho do amuleto. Ao tocar na cruz, uma onda de calor percorreu o braço de André, mas não era físico. Era uma lembrança, uma memória dele, mas que não era dele. Viu-se por um breve segundo acendendo velas dentro daquela casa. Viu-se ajoelhado com os olhos fechados, com o amuleto preso ao peito, entoando palavras que sua mente atual não reconhecia, mas que sua alma parecia lembrar. E ouviu uma voz, a mesma voz,
Aqui era o lar, aqui era o selo, aqui era o fim e o começo. André caiu de joelhos, dominado por um choro que não conseguia conter. Não era tristeza comum, era luto, por algo que se perdeu antes mesmo de ele nascer. Era como se sua alma chorasse por ter voltado tarde demais. Olhou ao redor, tudo estava morto, e a presença que ele sentia não estava mais ali. Como se, ao ser arrancado dali, o amuleto tivesse levado consigo a alma que guardava aquele lugar. Ele havia quebrado algo, e agora, o eco do que destruiu estava preso com ele. No retorno ao carro, André sentiu algo pulsando no peito. Ao abrir a camisa, notou uma marca leve, vermelha, em forma de círculo. Era como se o amuleto, mesmo dentro da mochila, estivesse deixando nele uma impressão, como se buscasse uma nova âncora. Na estrada de volta, o rádio voltou a funcionar, mas tocava apenas estática. No fundo da estática, uma voz, fraca. Você não ouviu? Me leve de volta. Os dias que se seguiram ao retorno de André foram tudo menos comuns. Sua casa, antes silenciosa e previsível, passou a respirar, como se cada parede observasse, cada móvel se encolhesse e cada sombra se alargasse mais do que devia. Ele já não dormia, apenas fechava os olhos e esperava que a noite passasse rápido. Mas a noite não passava, ela ficava e começava a se mover. No primeiro dia, após a visita às cinzas da casa, o som voltou. Não mais um sussurro tímido. Agora era uma presença, um murmúrio constante, como um resmungo chorado preenchendo os cantos da casa. Quando ele acendia as luzes, parava. Quando apagava, voltava. Quando tentava ignorar, se intensificava. E então vieram os movimentos. No escritório, onde o amuleto era mantido, os quadros começaram a cair da parede. Sempre por volta das 3 da manhã. Sempre os quadros com imagens religiosas. A cruz de madeira herdada da avó se partiu ao meio. O espelho do banheiro começou a embaçar, mesmo quando a água estava fria. E sobre o vidro surgia uma palavra: voltar. Em uma das madrugadas, André se levantou com uma forte dor no peito. Sentia como se estivesse sendo puxado de dentro para fora. Correu até o espelho, tentando se acalmar, mas congelou ao ver seu reflexo. Era ele, mas não exatamente ele. Seu rosto parecia mais velho, os olhos mais fundos, e havia uma expressão de súplica que não reconhecia em si mesmo. Um pedido mudo, uma cobrança. Na manhã seguinte, encontrou no chão da sala uma das cadeiras virada e, ao lado dela, o amuleto fora do cofre. Ele não lembrava de ter aberto. A senha estava intacta, mas o objeto agora estava no centro da casa, como se tivesse se colocado ali por vontade própria. Naquela noite, trancou tudo. Trancou o cofre com outra senha. Trancou as portas, as janelas, até a si mesmo no quarto. Mas ainda assim, no meio da madrugada, foi acordado por 3 batidas na porta do quarto. Não havia ninguém no corredor. A partir de então, tudo acelerou. Os livros da estante começaram a cair, um por um. As luzes oscilavam. E na cozinha, um copo se estilhaçou sozinho diante dos seus olhos. O amuleto agora mudava de lugar todos os dias, aparecendo em cima da cama, dentro do armário, sobre a mesa do café. Era como se dissesse: você me levou, agora me leve de volta. Mas, para onde? A casa estava destruída, a linhagem morta, o selo rompido. André recorreu à ajuda de um padre local, tentando benzer o objeto. O padre, ao olhar para o amuleto, empalideceu. Disse que aquilo não era da sua esfera, que havia energias ali que nem o Vaticano ousaria enfrentar. Indicou com voz trêmula que procurasse uma casa espiritual, um terreiro, um lugar onde os ancestrais ainda falavam, onde o espírito não fosse tratado como metáfora. André hesitou, mas não havia mais como negar. Ele não estava apenas sendo perseguido, ele estava sendo cobrado. Naquela mesma noite, sonhou novamente, mas agora não era apenas espectador. Ele era o homem da casa antiga. Estava de joelhos, com um amuleto nas mãos.
À sua frente, a mesma senhora idosa dos outros sonhos. Amélia, ela tocava sua testa e dizia: "Você prometeu que nunca sairia daqui." E atrás dela, o vulto de uma criança chorava, com o rosto coberto de fuligem, e repetia a frase que André já conhecia de cor, mas que agora soava como um lamento final: "Me leve de volta." Ao acordar daquele sonho, André não sentiu apenas medo, sentiu culpa. Não uma culpa racional, mas ancestral, como se tivesse quebrado um voto que sua alma havia feito antes mesmo de nascer. A imagem daquela criança encoberta pela fuligem, o olhar de Amélia, a frase ecoando, tudo aquilo não parecia mais sonho. Era uma memória que se recusava a morrer. Naquela manhã, ele não se olhou no espelho. Estava decidido. Pesquisou discretamente centros espirituais, casas de umbanda, candomblé, linhas do kardecismo, terreiros pequenos e antigos que ainda preservavam rituais ligados à terra e à ancestralidade. Evitava grandes nomes, buscava lugares onde a fé ainda era passada com o sopro e a mão, não com a publicidade e a doutrina. Foi num bairro esquecido da cidade que encontrou o que parecia ser um refúgio entre mundos. Uma casa humilde, sem placa, com um portão de ferro enferrujado, rodeada por arruda, guiné e alecrim. Ao tocar a campainha, uma mulher, idosa, de turbante branco e olhos intensos como carvão queimado, abriu a porta. Ela não perguntou seu nome, apenas olhou para ele como quem reconhece alguém de outra vida. "Você trouxe ele, não é?" disse, antes mesmo que André falasse. André hesitou. Abriu a mochila e retirou o amuleto, envolto num pano escuro. A mulher recuou meio passo. Seus olhos brilharam por um segundo, como se estivessem diante de um espírito encarnado. Esse objeto não era para estar solto. Ele era o selo, era a trava. Ela murmurou mais para si do que para ele. O ambiente dentro da casa era carregado de energia, mas não de medo. Era como estar num lugar onde a vida e a morte conversavam sem conflito. Ela o levou até um altar com velas, ervas, imagens antigas e assentamentos que André não conseguia entender. "Você não é o primeiro a vir aqui atrás de respostas", disse a mãe de santo, "mas é o primeiro que carrega a marca." André franziu a testa. Ela apontou para o peito dele. A marca, a mesma vermelhidão em forma de círculo que aparecera após a visita às ruínas. Estava mais forte agora, mais nítida, como se o amuleto tivesse carimbado nele a função de guardião. "A energia que você carregou para fora quer voltar, não para destruir, não para assombrar. Ela quer descanso." André perguntou se era possível devolver. A mulher balançou a cabeça. A casa foi queimada, a terra foi violada, a linhagem acabou. Não há onde devolver, só há como, e esse como exige coragem. Ela explicou então sobre um ritual de retorno simbólico, um modo de ressignificar o elo, de devolver não o objeto, mas a energia dele à terra que o originou. Seria preciso um local neutro, próximo da natureza, sem poluição espiritual. Fogo, terra, água e palavra. Um ritual de entrega, e não de exorcismo. Mas havia um aviso. O espírito que está preso ao amuleto não quer ir sozinho. André sentiu um calafrio. O que isso significa? Que quando ele sair, pode levar o que se vinculou a ele. Respondeu com pesar. Talvez um fragmento de você. Talvez algo que você nunca mais vai recuperar. É o preço do rompimento. André fechou os olhos. Pensou nos sussurros, nas vozes, nas visões, na marca no espelho, na criança, em Amélia. Pensou em tudo o que carregava e em tudo o que queria libertar. Eu aceito. A mulher assentiu. Prepare-se, porque esse retorno será também uma travessia. Na noite marcada para o ritual, o céu parecia mais pesado do que de costume. Não chovia, mas nuvens densas encobriam as estrelas. O vento soprava com um ritmo constante, como uma respiração antiga, preparando o mundo invisível para o que estava prestes a acontecer. André chegou ao local indicado.
Um descampado nos limites da cidade, onde árvores altas se curvavam como sentinelas silenciosas e o som dos grilos misturava-se ao murmúrio de um riacho próximo. A mãe de santo já o aguardava, acompanhada de duas mulheres mais jovens e um homem calado que trazia nas mãos um pequeno tambor. Ninguém falou, apenas acenaram com os olhos. O ar estava denso, como se o tempo houvesse parado. No centro do círculo traçado com folhas e sal grosso, foi colocada uma tigela de barro. Dentro, um punhado de terra escura, água da nascente e uma vela branca, tudo simbolizando os 4 elementos da natureza. André foi orientado a retirar o amuleto do pano e depositá-lo sobre a terra com as próprias mãos. O toque foi diferente daquela vez. O objeto queimava, não fisicamente, mas como se absorvesse sua energia de volta. André sentiu um tremor subir pelas costas. As batidas do tambor começaram, cadenciadas, firmes, ancestrais. A mãe de santo entoava um cântico baixo, quase como um lamento, e a cada verso, algo ao redor parecia responder. O vento ficava mais forte. As folhas dançavam em espiral. As velas tremiam. André, de joelhos, manteve os olhos fechados. Então, ouviu, não uma voz, mas muitas, fragmentadas, sobrepostas. Algumas choravam, outras sussurravam, mas todas diziam o mesmo: agora, agora, agora. O tambor parou. A mãe de santo se aproximou e colocou a mão sobre a testa de André. Ele sentiu uma força rasgando sua consciência, como se um véu fosse arrancado. Imagens começaram a surgir, memórias que não eram suas, vidas antigas, rituais à luz da lamparina, mulheres rezando em volta de uma fogueira, um nascimento marcado por promessa, e depois um rompimento, uma traição espiritual. E então ele viu, ele era Benedito, em outra vida, em outro tempo, e havia fugido daquela casa com o amuleto no peito após a morte de Amélia, levado pelo medo, pelo ego, pela sensação de que precisava ser livre, mas ao fazê-lo, selou o destino de todos. A casa foi desprotegida, o selo quebrado. E a criança, aquela que guardava o elo, ficou presa entre os mundos. Incapaz de reencarnar, de descansar, de partir. André gritou, mas ninguém ouviu. Era um grito interno, espiritual. E no ápice do ritual, as velas se apagaram sozinhas. O tambor caiu ao chão. O vento cessou. Silêncio. Por um instante, tudo parecia resolvido. Mas então, algo se ergueu do centro do círculo. Uma sombra densa, moldada em forma humana, mas sem rosto. Uma presença que não era de raiva, mas de dor. Ela olhou para André, ou pelo menos parecia olhar, e avançou lentamente em sua direção. A mãe de santo tentou contê-la, mas a sombra ignorou. Parou diante de André e estendeu o braço. Na mão incorpórea, o amuleto flutuava, agora brilhando em dourado vivo, como se tivesse sido purificado. André hesitou. A sombra se inclinou. Encostou o objeto sobre o peito dele e sumiu. Ele desmaiou. Quando acordou já era dia. Estava sozinho. O amuleto havia desaparecido. Em seu lugar, sobre a terra ainda úmida, restava apenas um desenho marcado em brasas. O símbolo do amuleto, agora queimado no chão. Ao olhar para o céu, uma nuvem se afastava, revelando o sol. Mas dentro de André, algo ainda permanecia. O sol que surgiu naquela manhã parecia mais calmo, como se a natureza, em silêncio, reconhecesse que algo antigo havia finalmente encontrado descanso. André permaneceu por longos minutos ajoelhado diante do desenho em brasas no chão, o símbolo do amuleto, agora selado na terra, como se ela tivesse absorvido o que restava daquilo que o homem carregava. Não havia mais dor no peito, não havia mais sussurros, não havia mais a presença constante, invisível, que antes o vigiava da sombra dos espelhos. Mas também não havia mais o mesmo André. Ao chegar em casa, algo o fez hesitar antes de abrir a porta. Por um instante, sentiu que não pertencia mais àquele lugar,
que a energia que o acolhera até então já não o reconhecia como antes. E, de fato, ao atravessar a soleira, percebeu que o ar estava diferente. Não havia mais ruídos noturnos, nem movimentações invisíveis. A casa estava em paz, mas ele não. No espelho do corredor, seu reflexo voltou ao normal. Era seu rosto, sem distorções, sem olhares estranhos, mas havia uma nova marca, uma espécie de mancha discreta, em formato circular, no lado esquerdo do peito. Ao tocar, percebeu que não era superficial. A pele parecia mais quente, como se algo ainda vivesse ali, não como um fardo, mas como um selo. Aquela marca nunca desapareceu. André tentou seguir com a vida, retomou os negócios, evitou falar sobre o que aconteceu, guardou silêncio diante dos amigos e até diante de si mesmo. Mas com o tempo, começou a perceber algo estranho. Sempre que entrava em contato com objetos antigos, especialmente aqueles de origem espiritual, vindos de heranças, leilões ou coleções, algo nele se ativava. Sentia formigamento nas mãos, uma pressão no peito, vozes muito sutis, como se ouvisse o espírito do objeto. No início pensou que fosse paranoia, trauma talvez. Mas então começaram a surgir situações inusitadas. Recebia peças espirituais por engano. Pessoas vinham até ele em busca de orientação, como se soubessem por instinto que ele carregava algum tipo de sensibilidade. Um colecionador chegou a pedir que ele avaliasse uma relíquia africana antiga e, quando André tocou no objeto, viu cenas que não conseguia explicar. Um ritual, um cântico, uma voz de lamento. Ele não pediu por isso, mas não podia mais negar. O amuleto havia desaparecido, mas deixado uma impressão, não apenas em sua pele, mas em sua alma. Como se tivesse passado para ele não apenas a dor, mas a função. Não era mais o homem que havia comprado por estética. Agora era um guardião. Não de um objeto específico, mas de um equilíbrio silencioso entre o visível e o invisível, entre o que precisa ser devolvido e o que precisa ser respeitado. Às vezes, no meio da noite, ele ainda acorda com uma sensação estranha, mas não de medo, de chamado, uma energia que vibra no peito, como uma bússola espiritual, apontando para algo que foi violado, esquecido ou tirado de seu lugar. E nessas horas, ele entende. O que aconteceu com o amuleto não foi um erro, foi um retorno, foi um ciclo se fechando para que outro começasse. E ele agora carrega em silêncio a responsabilidade de ouvir quando mais ninguém escuta. E quando o vento sopra forte demais no meio da noite, ele ouve ao fundo. Ainda há outros que querem voltar para casa,